Se você alguma vez na vida já enfrentou algum problema crônico de saúde, o problema crônico eu não estou falando de uma gripe que com o tempo vai embora, aquele problema persistente que continua por muito tempo na sua vida, eu tenho algumas informações para você que podem te ajudar muito na sua jornada de cura. Eu sou uma friend, se você tem visto meus vídeos passando aí na sua timeline, tem clicado em um e outro, tem gostado do conteúdo, se inscreve no canal e deixa um joinha que ajuda. Galera, é o seguinte, eu tive uma doença autoimune chamada hidradenitis supurativa por muitos anos na minha vida. É uma doença que ataca a pele e alguns médicos dizem que ela é uma doença autoinflamatória, outros médicos dizem que ela é uma doença autoimune. As diferenças são poucas, mas basicamente é o seu corpo se atacando. O seu sistema imune reconhece partes do seu corpo como inimigas, né, como se eles fossem um vírus ou uma bactéria, e atacam essas partes do seu corpo. E eu cometi muitos erros no meu processo de cura, que tornou esse processo de cura muito demorado. Né? Na literatura científica eles vão considerar doenças autoimunes, esse tipo de doença, eles são incuráveis. Na literatura científica eles consideram esse tipo de doenças que eles podem entrar em remissão, mas não se curar. Né? Bom, eu para mim estou curado, mas tudo bem. Eu cometi muitos erros nesse processo para encontrar a cura, entendeu? Mas eu também descobri muita coisa e é sobre isso que eu quero falar hoje. E uma das coisas mais importantes que eu descobri, vamos direto ao assunto, é que toda doença ela tem três fatores que causam qualquer doença. Então, se você tem uma doença autoimune, uma doença crônica, inflamação crônica, qualquer tipo dessas doenças, existem três fatores criando essa doença. O primeiro é um fator físico, né, no seu corpo, pode ser algum problema no seu DNA, pode ser um problema genético, pode ser um problema de uma vitamina desregulada, um hormônio desregulado, problema puramente físico e biológico. Você vai ter também o fator mental emocional, né? O fator mental e emocional, que eu já vou explicar por que ele influencia e como influenciar tanto, e também o fator espiritual. E mesmo que você seja um ateu, isso vai servir para você também. Fica comigo até o final do vídeo, que eu não vou aqui pregar no nome de Jesus ou Buda ou nada. Eu vou falar do fator espiritual do ponto de vista científico, tá certo? Então, na minha jornada para curar essa doença, como qualquer pessoa comum, a primeira coisa que eu fiz foi procurar médicos e hospitais, esse tipo de coisa, e eu vi as maiores barbaridades do sistema médico que uma pessoa pode ouvir, não só aqui no Brasil, mas também na Inglaterra, porque onde eu fui diagnosticado finalmente com essa doença foi na Inglaterra, no período de 5 anos que eu morei lá. E, cara, mesmo num país de primeiro mundo, o sistema público de saúde lá também é público. É horroroso e é totalmente, bom, desumanizado. Mas beleza. Então, o que acontece? Eu fiquei anos entrando e saindo de consultórios médicos e hospitais, procurando um alívio para minha doença, e eu cheguei a ser desacreditado por um médico. Falou que se a doença continuasse naquela progressão, ela provavelmente iria me matar. E eu tentei todas as coisas que você pode imaginar. A primeira coisa que eu tentei foi os médicos. Depois eu tentei uma dieta totalmente restritiva, uma dieta chamada paleo autoimune para pessoas com problema de autoimune. Então eu só podia comer folhas e carne por um ano, literalmente. Eu não podia comer um tomate, arroz, nada, literalmente era só folhas, tipo rúcula, alface, agrião, esse tipo de coisa, e carne por um ano. E não obtive melhoras, na realidade piorou a minha condição nesse tempo, mas não necessariamente por causa da doença que piorou, porque afetou a minha parte mental e emocional essa dieta. Mas eu vou falar sobre o mental e emocional mais pra frente. Depois,
quando eu finalmente consegui colocar essa doença em remissão, não foi por dieta, não foi por nada, foi literalmente controlando o meu sistema emocional, que era o que estava faltando. Para curar qualquer doença, você tem que curar essa doença nesses 3 aspectos: físico, mental, emocional e espiritual. Como você faz isso? Bom, se você for no médico e ele te der um remédio ou um hormônio ou uma vitamina que está faltando no seu corpo e a sua doença não for curada com isso, você provavelmente tá tratando a parte física dessa doença, mas você está esquecendo de tratar a parte emocional, mental e a parte espiritual, entendeu? Então, vamos lá. Como que você trata a parte espiritual? Já vamos tirar essa daí da frente. Eu não estou falando que você tem que ir para a igreja ou nada. É literalmente a fé. A fé eu não estou falando a fé em Jesus Cristo ou a fé em Buda, a fé em nada. A fé é a certeza que não necessita de provas. Se você tem fé que você pode curar, que você pode ser curado, você já está tratando a parte espiritual da doença. Se você tem a certeza de que é possível a sua doença, no seu caso específico, ser curada, você já está tratando a parte espiritual. Porque a fé, não vamos envolver fé com religião, a fé é a certeza que não necessita de provas. E tanto é verdade para as pessoas que querem um patamar mais científico disso, que qualquer droga para ser lançada no mercado, qualquer remédio para ser lançado no mercado, ela tem que ter um efeito 50% maior do que o placebo. Porque quando você dá um placebo para um paciente, então você vai fazer o teste clínico de uma droga para ver se ela dá resultado. Você faz um estudo duplo cego, em que os médicos não sabem quem está tomando o placebo e quem está tomando a droga, e as pessoas que estão tomando, e os pacientes que estão tomando tanto o placebo quanto a droga também não sabem se eles estão tomando ou o placebo ou a droga. Para quem não sabe, o placebo é um comprimido de açúcar. Porque a medicação que está sendo testada tem que ter um resultado maior do que o do placebo. Porque é sabido pela ciência que só o placebo já cura. Só o placebo. Se você for no médico e o médico fizer uma lavagem cerebral para você e falou: vou te dar essa pílula amanhã, você vai ser curado. Amanhã você vai começar a tomar, amanhã em um mês você vai estar curado. E você acreditar, você tiver uma fé, além de qualquer dúvida razoável, sem necessidade de nenhuma prova, tomando uma pílula de açúcar que não tem nada, você vai se curar. Entendeu? Então, isso é sabido pela ciência há anos. Por isso que todos os testes de medicamento têm que ser testado contra o placebo, ou seja, tem que ter um efeito melhor, porque um paciente que está tomando placebo já vai melhorar. Então, esse é o ponto espiritual que você tem que cuidar. Você tem que começar a acreditar que é possível que você se cure dessa doença. A forma com que eu trouxe isso para a minha vida, eu fazia uma meditação, uma meditação não, uma série de afirmações para mim todo dia, para moldar a minha cabeça. Eu me imaginava sadio, totalmente sadio, e para manter uma integridade com o meu psicológico, com o meu intelecto, eu não queria falar eu estou sadio, porque eu estava literalmente morrendo de dor, prostrado numa cama. Então eu simplesmente mentalizava o meu corpo sadio, curtindo a minha vida, e enquanto eu visualizava aquela imagem, eu repetia para mim: é possível, é possível, é possível. Cara, se você simplesmente começar a acreditar que é possível, já vai estar de ótimo tamanho. A ciência acreditava que um ser humano não poderia nunca correr uma milha em menos de 4 minutos. Até que o Roger Bannister, nos anos 60 ou 70, conseguiu, depois de anos tentando e treinando para isso, correr uma milha em menos de 4 minutos. Depois que ele conseguiu, mais de 100 mil pessoas já conseguiram fazer isso, incluindo crianças em idade escolar.
Por quê? Porque agora eles sabiam que era possível. Então, se você pudesse convencer que é possível curar a sua doença, a sua enfermidade, esse é o primeiro passo que você tem que tomar. Então, tire alguns minutos antes de dormir, deite na sua cama e visualize você saudável, você sadio, vivendo a sua vida da melhor maneira e repita em voz alta para você mesmo na cama: é possível, é possível, é possível. Então, essa é a minha indicação para esse pilar, o pilar espiritual, ok? Que nós vamos chamar aqui, né, por causa da fé que você tem que ter de que é possível e que você vai conseguir. Maravilha? Tratado desse pilar, com certeza o pilar físico, eu tenho muito para falar também. Cara, não delegue a responsabilidade da sua saúde para o seu médico. Não delegue a responsabilidade da saúde para o seu médico. A maioria das pessoas vai em um médico, escuta o que ele fala e não faz nenhuma pesquisa. Não entra no YouTube, não entra no Google, não entra nos arquivos científicos da PubMed. Se você não sabe, a PubMed é um site só de pesquisa científica, cara, sobre tudo quanto a doença que você pode imaginar. Você pode entrar lá e ler, cara. Tem pesquisas em português diversas lá também. Eu geralmente leio elas em inglês porque tem muito mais conteúdo, mas se você não consegue ler em inglês, você pode traduzir as pesquisas, entendeu? Digita o nome da sua doença em inglês e procure alternativas de tratamento. Procure, cara. Cara, tantas doenças autoimunes hoje sendo provadas que podem ser curadas com uma dose altíssima de vitamina D, por exemplo, e o povo vai no médico e ainda fica tomando aqueles imunossupressores, aquela loucura, droga biológica que custa caríssimo, tem um cheio de efeito colateral. Então, quanto mais você pesquisa sobre a sua doença, formas diferentes, não se atenha só nos primeiros resultados. Eu cometi esse erro. Quando eu comecei a minha pesquisa, o que mais aparecia era dieta, entendeu? E coisas para remover da dieta e não sei o que, papapá. E eu fiz isso por anos e não foi o que me trouxe a cura, entendeu? Então, pesquise, cara. Não delegue a sua saúde apenas para o seu médico. Consulte mais um médico, faça a sua pesquisa, invista tempo. Então, na parte física, eu vou falar para você que o meu conselho para você é: pesquise, cara. Pesquise sobre a sua doença, pesquise tudo, tipos diferentes de tratamento, faça exames, porque, cara, os médicos de hoje em dia não fazem exame. Se você está com alguma coisa errada no seu corpo, você quer checar os seus níveis sanguíneos, você quer checar os seus níveis de vitamina, é muito importante, cheque sua vitamina D, sua vitamina B12, entendeu? A vitamina D é um regulador do corpo inteiro, cara, ela entra em todas as células do corpo. Se você tiver com a vitamina D baixa, entendeu? Você não está fazendo arroz com feijão, como é que você quer se curar de uma doença, entendeu? Vai ser difícil, então tenha certeza de que todos os níveis do seu corpo estão dentro da normalidade e coloque esses níveis dentro da normalidade, entendeu? Se eles não estiverem, isso vai facilitar demais a sua cura, entendeu? Então pega as vitaminas mais importantes como magnésio, magnésio é um mineral, magnésio, vitamina D, se você é homem, teste a sua testosterona, vitamina B12, faça o teste sanguíneo de sangue, tudo mesmo que o médico não pedir, faça testes extras que o médico não pediu, procure no YouTube, no Google, indicadores relacionados à sua doença e teste eles, entendeu? E tome as rédeas da sua saúde, não delegue a responsabilidade da sua saúde para o seu médico. Sim, uma prescrição é o seu médico que vai te dar, não estou falando para você se autoprescrever, eu estou falando para você pesquisar o que acontece com a sua saúde, com a sua doença, para você inclusive poder escolher o melhor médico para você. Entendeu? Um médico que se importa com as coisas que você encontrou, com as coisas que fazem sentido, porque ninguém vai saber mais da sua vida que você. Quando você estiver pesquisando as coisas, você vai ver, não sei, o consumo exagerado de álcool tem a ver com essa doença. Aí você fala, pô, se eu consumo álcool, não sei o que. Aí você vai procurar um médico que vai te ajudar a prescrever uma coisa para isso, entendeu? Então, na parte física, o meu conselho é: seja ativo, não seja passivo na sua cura. Não delegue a responsabilidade da sua cura para o seu médico. E por fim, que foi a cereja que faltava no meu bolo para eu me curar, e foi quando eu me curei, a saúde mental e emocional. Cara, eu acho muito difícil você se
curar de uma doença crônica se você estiver depressivo, com estresse crônico, com ansiedade crônica. Se você não cuidar da sua saúde mental e emocional, o seu corpo vai ficar produzindo cortisol sem parar. O cortisol ele impede que funções básicas do corpo sejam executadas, porque o cortisol é um hormônio para te dar força para fugir de um leão. O estresse ele é criado no ser humano como um mecanismo de sobrevivência. Você está na selva, um leão te ataca, você tem uma descarga de cortisol. Você tem um estresse instantâneo, uma descarga de cortisol no seu corpo para você aumentar a sua força e conseguir fugir daquele perigo que você está sofrendo na hora. O único problema é que no momento em que você está tendo liberações de cortisol no seu corpo, o seu corpo ele para, naquele exato momento, ele para qualquer função reparativa, entendeu? Porque não é hora de consertar nada, agora é hora de correr ou lutar, né? Tanto que o cortisol é o hormônio do fight or flight, lutar ou correr, né? Então, literalmente, você precisa adotar uma prática ou adquirir uma habilidade de reduzir os seus níveis de cortisol naturalmente. Você precisa cuidar do seu emocional e do seu mental para conseguir curar a sua doença. Como eu curei a minha? Então essa é a dica que eu vou dar para você. Cara, literalmente, no ápice da minha doença, era o ápice do meu ressentimento com o mundo, com ex-namorada, com família, com tudo. Foi no ponto que o meu emocional ficou mais desgraçado na minha vida, que eu tinha rancor, raiva, ressentimento. E eu literalmente só consegui me curar quando eu perdoei essas pessoas e deixei tudo isso sair da minha vida. Era a cereja que faltava, eu já estava cuidando do meu físico, já tinha a crença de que era possível me curar, mas eu ainda tinha aquelas emoções carregadas no meu corpo. E quando você está sentindo ressentimento, raiva, medo, você está cheio de cortisol, cara, cheio. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a literalmente fazer teatros mentais. Eu desenvolvi essa técnica para mim mesmo, em que eu imaginava situações em que eu perdoava as pessoas, entendeu? Em que eu imaginava por que as pessoas tinham feito o que elas tinham feito comigo, eu tentava compreender elas, porque talvez elas sofreram na infância delas também, e elas foram criadas desse jeito, entendeu? Pessoas da minha família, ex-namorada e tudo mais. E cara, no momento em que eu perdoei tudo isso, em uma questão de 3 meses eu estava curado. Então eu sentava em meditação, literalmente, e eu aceitava. Cara, eu aceitava tudo, é um processo de aceitação. A cura de uma doença crônica envolve o processo de aceitação das coisas que aconteceram na sua vida, literalmente. E a meditação me ajudou muito para isso. Eu comecei a meditar todo dia, e num período de quando eu comecei a meditar além da meditação, fazer esses exercícios mentais, esses teatros mentais que eu estou te falando, num período de 3 meses eu tinha curado a minha doença, tinha entrado em remissão, entendeu? Já cuidando do meu físico, tudo, entendeu? Então é isso, cara. Esses são os 3 pilares que você precisa saber para curar qualquer doença. Você precisa, primeiro e mais importante, ter o espiritual, que é a crença de que é possível você, não de que outras pessoas, entendeu? Falar, é possível que aquele cara cure essa doença. Não, você tem que acreditar que é possível que você cure essa doença, visualize você saudável, repita para você mesmo, é possível. Segundo, tome as rédeas da sua saúde física para você, não delegue ela para o seu médico, pesquise mais médicos, pesquise na internet, encontre novas fontes. Eu sou um aficionado em pesquisa, eu adoro ficar navegando na web, descobrindo novas coisas, e eu fico besta que cada vez que eu descubro uma coisa, eu acho que eu cheguei no ponto e depois eu ainda descubro mais coisa e mais coisa e mais coisa e mais coisa. Então, não pare na primeira descoberta, continue pesquisando, tome as rédeas da sua saúde, não delegue ela para o seu médico. E a última, e que foi a cereja do bolo para mim, porque era uma coisa que eu não tinha ideia até acontecer comigo, cuide do seu emocional, do seu mental e do seu emocional.
Você tem que encontrar uma forma de se livrar do estresse. E o estresse emocional, principalmente, entendeu? Que são emoções negativas, entendeu? Não pensamentos negativos, não foque em pensamentos negativos. Emoções, os pensamentos são pequenos arquivinhos que vão dentro de uma pasta. Se você ficar tentando deletar esses arquivinhos, você vai demorar muito. Deleta a pasta. A pasta é a emoção. Já deleta aquela emoção da sua vida. Deleta o ressentimento, deleta a raiva, deleta o medo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre como fazer esse tipo de coisa. Dá uma olhadinha aí. Mas principalmente pela prática de meditação, prática do perdão. E faça isso de forma ativa que você vai se curar. Maravilha? Esse era o vídeo de hoje. Um beijo. Amo todo mundo.